Saudações, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa nossa videoaula. É um prazer estar aqui de novo e hoje nós vamos trocar ideia sobre um assunto bastante interessante que é, dá uma olhadinha comigo, a Alta Idade Média, e nós vamos conversar sobre árabes e islamismo. A primeira coisa que eu acho importante colocar a respeito desse tema é o seguinte: nós estamos falando de uma fase da história chamada Alta Idade Média. Só que esse conceito de Alta Idade Média, ou de Idade Média, em geral, não se aplica ao mundo inteiro, tá? Nós vamos ver numa outra videoaula sobre o que estava acontecendo na Europa medieval, porque o termo Idade Média é usado. Mas aqui nessa aula sobre os árabes, eu quero dizer o seguinte: o termo Idade Média tem a ver com o que estava acontecendo dentro da Europa, que era, depois da queda do Império Romano, uma profunda crise por causa das invasões e guerras internas, que foi levando a um caos social, econômico e político, em que não havia mais um governo centralizado na Europa, em que os senhores de terra se fecharam nas suas terras e foram se tornando senhores feudais. Então é um processo de ruralização, êxodo urbano, fuga de população da cidade para o campo. É um processo de perda de consistência nas formas centralizadas de governo, ou seja, não vai existir durante essa Idade Média europeia, durante muito tempo, estados com poder centralizado, salvo algumas exceções que nós vamos estudar, inclusive. A economia vai ser fechada no campo rural, porque as unidades feudais, ou seja, as terras onde as pessoas viviam, chamadas de feudos, elas se fechavam para tentar se defender das guerras e invasões. Então, a Europa estava vivendo esse processo de fechamento, esse processo de guerras internas, esse processo de crise. E por isso a gente chama esse período de Idade Média, ou seja, uma época de crise. Mas o resto do mundo não tem nada a ver com isso. Então a gente já conversou sobre os bizantinos e a gente viu que nessa fase chamada de Idade Média, que vai do século V, tradicionalmente dividida do século V até o século XV, para os bizantinos não tem nada de crise, não tem nada de problemas, de invasões e de caos social. Nós vamos falar dos árabes agora e também não tem nada. Os árabes formaram uma civilização e um império tão prósperos, tão ricos e tão poderosos que os árabes são mais ou menos na Idade Média o que os Estados Unidos é no mundo de hoje. Uma espécie de superpotência econômica, comercial, militar, expansionista, científica, cultural, filosófica, arquitetônica, enfim. Não tem nada a ver com o que estava acontecendo na Europa, né? Então, é bom fazer essa introdução, na minha opinião, para a gente ter uma noção de que essa denominação de Idade Média, especialmente a maneira como os historiadores costumam dividir em Alta Idade Média, do século V, século V ao século XI, e Baixa Idade Média, do século XI ao XV, essa ideia de Alta e Baixa Idade Média tem a ver com a Europa, não tem a ver com o resto do mundo. Então, é um produto, essa divisão do tempo histórico é um produto do eurocentrismo, tá bom? Então, sabendo disso, nós vamos... Aqui uma invasão aqui na minha... Pois bem, minha gente, deu um probleminha aqui na gravação, eu dei uma pausa e vou tentar retomar aqui, tá bom? Então eu estava dizendo que a ideia de Idade Média não se aplica ao resto do mundo, tanto é que os árabes eram uma espécie de Estados Unidos do mundo da tal da Idade Média. Então nós vamos tentar concentrar para entender os árabes. E aí eu quero fazer um segundo elemento de introdução antes de entrar propriamente no tema, que é o seguinte: em geral, quando a gente pensa na cultura árabe, islâmica, a gente pensa numa cultura ligada ao terrorismo, né? Essa imagem que se tem modernamente dessa gloriosa sociedade, dessa gloriosa cultura, dessa grande civilização. Isso tem muito a ver com um certo olhar preconceituoso e alarmista do Ocidente, das potências ocidentais, em relação ao que são os árabes. Na verdade,
No período da Idade Média, quando o Império Árabe floresceu, o lugar onde mais havia liberdade para diferentes culturas e diferentes religiões conviverem era nos domínios do Império Árabe. Domínios esses que inclusive se estenderam do que hoje é o norte da Índia até o que hoje é a Espanha, de leste a oeste. E de norte a sul se estenderam do que hoje é a Turquia até o que hoje é o sul do Egito, de norte a sul. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou mostrar para vocês no mapa o que é o Império Árabe. Isso aqui, tudo que está colorido no mapa, é o Império Árabe. O que está aqui em laranja é originalmente o território em que os povos árabes habitavam antes da sua unificação. Eu vou falar disso daqui a pouco, da história de formação da civilização islâmica e da unificação dos povos árabes. Mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é original. Isso aqui é o deserto da Arábia, velho. Alguns poucos oásis no meio do deserto e algumas regiões próximas ao litoral ou em entroncamento, quer dizer, encontro de rotas comerciais, tinham algumas cidades importantes, como Meca e Atrebe. O resto eram vilarejos e cidadezinhas nos oásis e caravanas de nômades no deserto, de comerciantes e guerreiros nômades do deserto. A partir de 622 depois de Cristo, portanto na Idade Média, né, a Idade Média costuma ser marcada a partir da queda do Império Romano Ocidental, com as invasões dos povos germânicos, em 476, 622, Maomé começa a unificação do povo árabe. E esse processo de unificação dos árabes vai levar até mais ou menos 632 por aí. Ou seja, até mais ou menos 10 anos. Depois disso, a partir de 632 até 661, os árabes conquistaram tudo isso que está em verde no nosso mapa. Mais tarde, de 661 até 750 aproximadamente, os árabes conquistaram tudo que está em roxo no nosso mapa. E foram além, porque na verdade não coube no mapa. Você está vendo que aqui tem um corte reto quando os árabes dominam a Índia, e essas regiões do atual Afeganistão, por exemplo, mas os domínios árabes vão além, vão mais a leste que isso ainda. Então é absolutamente impressionante. E a grande marca dessa grande civilização e desse grande império era exatamente a capacidade de conviver com as diferentes culturas locais, absorver conhecimentos científicos, filosóficos, místicos, absorver costumes, tradições e miscigenar isso tudo, formar um grande caldeirão cultural que levou os árabes a serem a civilização mais desenvolvida em todos os sentidos na Idade Média. No sentido do desenvolvimento econômico, das técnicas produtivas, no sentido científico e filosófico, inclusive, para você ter uma ideia, grande parte, a maior parte do conhecimento da filosofia grega, fora Platão e Aristóteles, só chegou ao mundo moderno porque os árabes preservaram esse conhecimento em lugares como a grande biblioteca de Alexandria, em lugares como Bagdá, que foi capital do Império Árabe, como Damasco, que também foi capital do Império Árabe, como Córdoba, que foi capital também de uma divisão do Império Árabe chamado de Califado da Andaluzia. Então, senhoras e senhores, grande parte do que é o desenvolvimento científico do mundo moderno, das técnicas de produção do conhecimento, do desenvolvimento do pensamento moderno, na área da filosofia e na área da ciência, o mundo deve aos árabes. Na Idade Média, inclusive, quem estava fazendo guerra religiosa para tudo quanto é lado, querendo destruir as religiões diferentes, eram os cristãos nas cruzadas. Os árabes também tinham guerras santas, que nós vamos analisar, mas quem realmente estava querendo destruir o diferente, eliminar, né, numa postura meio tipicamente dos grupos terroristas, que é de não aceitar a diversidade, eram os cristãos. Então essa imagem de que a cultura árabe é uma cultura necessariamente baseada na violência e num aspecto de terrorismo é, na verdade, um exagero. A maioria esmagadora das pessoas
islâmicas ou muçulmanas, depois eu explico a diferença entre uma coisa e outra. A maioria esmagadora das pessoas islâmicas ou muçulmanas não tem nada de terrorista, não tem nada de fundamentalista, não tem nada de fanático religioso. Seria a mesma coisa que nós dissermos que todos os cristãos são neopentecostais, ou seja, tem o mesmo pensamento religioso radical, extremado, marcado por aspectos de fanatismo. Na verdade, são fenômenos localizados, mas que têm um impacto grande. Na verdade, a maioria dos muçulmanos tem uma relação, dos islâmicos e muçulmanos, tem uma relação com a religiosidade muito semelhante à que a maioria dos cristãos típicos tem. Frequentadores de serviços religiosos, de templos, de cultos e missas, mas que não são fanáticos religiosos, são a maioria nessas culturas religiosas. Agora, o lance é o seguinte, toda religião monoteísta tem um caráter de... toda religião monoteísta revelada, eu explico o que isso quer dizer, tem um caráter de universalismo. Então veja, a ideia de monoteísmo surgiu com os hebreus, que é o povo atualmente chamado de judeus. Os hebreus, uns 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo aproximadamente, começam a se organizar como uma sociedade e desenvolvem uma crença religiosa muito única. Enquanto todos os outros povos da antiguidade eram politeístas, os egípcios, os mesopotâmicos, os fenícios, os persas, os gregos, os romanos, os hebreus eram monoteístas. Eles acreditavam que havia um único Deus, chamado Javé, que na verdade não é um nome, é uma palavra que significa Deus, Javé ou Jeová, enfim, é o nome de Deus para os hebreus. E eles consideravam que as outras divindades todas eram falsos deuses. E que, portanto, eles, os hebreus, eram o povo escolhido desse Deus Jeová-Javé, e a função deles era preservar o conhecimento, a tradição e a crença no Deus verdadeiro. Por serem o povo escolhido de Deus, eles eram não o povo que ia levar esse Deus para todo mundo. Eles eram o povo que iam preservar a memória desse Deus verdadeiro. E que iam ser protegidos, beneficiados ou castigados por esse Deus único, de acordo com o desenvolvimento da sua história, se eles estavam ou não estavam cumprindo bem sua função de povo escolhido. Essa era a crença original dos hebreus. Dos hebreus nasce a religião cristã. Por isso que a religião cristã, a cultura ocidental, é chamada de judaico-cristã. Porque quem era Jesus Cristo, o fundador do cristianismo? Se você é cristão, você vai dizer, não, Jesus Cristo era o Filho de Deus e tudo mais. Beleza, respeitamos isso. A questão não é a crença religiosa. A questão é, historicamente, quem era Jesus Cristo e seus seguidores que deram origem à religião cristã. Jesus Cristo era um hebreu. Então, a ideia cristã de monoteísmo é herdeira da ideia hebraica de monoteísmo. Jesus, para os cristãos, estaria cumprindo a promessa de Deus de enviar o seu filho, né? Essa ideia cristã de que Deus é 3 em 1, Deus é 3 figuras formando um único Deus, o Pai, Criador, o Filho, Salvador, e o Espírito Santo, mantenedor. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que entra nas pessoas para lhes dar a fé. O Filho é aquele que veio, é o pedaço de Deus que se encarnou, se tornou homem para se sacrificar pelo bem da humanidade, pela salvação da humanidade. E o Pai é a parte de Deus que não se encarnou, imaterial, que é onipotente, onisciente, onipresente, que sabe tudo, que tem todo o poder e que vê tudo, sabe tudo. Onipotente, todo poder. Onisciente, sabe tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Tá bom? Agora, de onde que vem essa crença? Vem de uma profecia que existe dentro da religião hebraica que diz que um dia Deus enviaria um Messias. Messias, em hebraico, significa uma espécie de redentor, uma espécie de salvador, uma espécie de líder. Os hebreus continuam acreditando que o Messias não veio. Porque para os hebreus, o Messias, os hebreus tradicionais, o Messias seria um libertador político, alguém que ia levar os hebreus a serem
de novo, o povo escolhido de Deus, poderoso e grandioso. Os cristãos acreditaram que o Messias era um líder espiritual religioso. E aí consideraram Jesus Cristo esse Messias. Então olha a ligação do judaísmo, da religião hebraica, com o cristianismo. Os árabes, eles são chamados de islâmicos. Por quê? Islâmico vem de Islã, que em árabe essa palavra Islã significa aquele que se submete. Não, desculpa, Islã significa submissão. Submissão. Então, quem é o islâmico? É aquele que é submisso. Submisso a quem? A Deus, o único Deus verdadeiro, que os árabes chamam de Alá. Mas Alá não é um nome de um Deus X inventado. Alá é só uma palavra árabe que significa Deus. Assim como em português a gente fala Deus para designar Deus, Deus é a palavra para designar Deus. Em francês é Dieu, em espanhol é Dios, em inglês é God, em árabe é Alá, em hebraico é Javé. E quem é esse único Deus verdadeiro, esse Alá? Criador de todas as coisas, sustentador e mantenedor de todas as coisas. É o mesmo Deus dos hebreus, o mesmo Deus dos hebreus. Que é, portanto, o mesmo Deus dos cristãos. Só que o que os islâmicos dizem? Que os hebreus não são o verdadeiro povo escolhido de Deus. Eles acreditam no Deus certo, mas eles distorceram a mensagem do Deus certo para fazer parecer com que eles fossem o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus são os árabes para o Islã. Os cristãos também acreditam no mesmo Deus, mas aí os islâmicos falam assim, mas os cristãos também distorceram a mensagem de Deus porque acharam que Deus é um negócio esquisito de 3 em 1. Deus não é 3 em 1, Deus é único. Jesus não é parte de Deus que se encarnou porra nenhuma. Jesus é apenas um profeta, um enviado de Deus para trazer a mensagem divina. Assim como Maomé, que é o criador da religião islâmica, seria o último profeta, aquele que veio para corrigir todos os erros e revelar a verdade final do único Deus verdadeiro, que é o mesmo Deus dos hebreus e o mesmo Deus dos cristãos. Essa história vem, e eu não resisto, né? Nem na videoaula eu consigo deixar de falar dessas questões teológicas, mas essa ideia vem do fato de que, na tradição hebraica, que é o livro sagrado dos hebreus, é chamado de Torá. A Torá hebraica é conhecida dos cristãos como Antigo Testamento da Bíblia. É fundamentalmente o mesmo livro, Torá hebraica e Antigo Testamento cristão. Tem diferenças importantes, mas é fundamentalmente a mesma tradição. E aí lá na história da Torá, que é o mito de origem dos hebreus, né? Ah, professor, você está falando que a religião monoteísta é um mito? Sim, eu estou falando que é um mito. Porque mito não significa se é verdadeiro ou falso. Talvez vocês já tenham vivido essa aula em filosofia. Mito não significa designar que uma crença é verdadeira ou falsa. Mito significa apenas uma explicação da origem das coisas fora do universo das capacidades humanas de compreensão. Ou seja, mito é uma compreensão do mundo baseada em coisas fora do universo humano. É isso. A gente tem um vício, né? Quando a gente acredita numa religião, a gente chama a nossa religião de religião e a religião dos outros de mito. Mas na verdade é tudo mito, porque são todas as religiões são míticas, porque todas elas se baseiam em explicações da origem do mundo, da humanidade, do tudo que existe fora do mundo natural e humano. Forças sobre-humanas, sobrenaturais, que explicam a origem da realidade. Então, beleza. No mito de origem dos hebreus, que é o mito de Abraão, a história é mais ou menos a seguinte, que Deus chegou para esse cara chamado Abrão, que morava lá na Mesopotâmia. Chegou para ele e, claro, é uma história que não tem uma data, né? No ano tal, não tinha isso. O mito não tem uma data precisa, o mito é uma história fora do tempo, porque é uma tradição. Porque é uma história que foi se fixando nos séculos para formar a base daquela cultura, a base daquela compreensão de mundo, daquela mentalidade, daquela civilização. Então, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, que é uma cidade da Mesopotâmia, e ele era o único cara que acreditava que tinha um Deus só. Aí esse Deus só, chamado Deus, chegou para ele e falou assim, Abraão, você é fiel, mas você está no meio de um povo infiel. Então sai daqui e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque lá nessa terra você vai ser o pai de uma grande nação.
Ou seja, eu vou te dar muitos filhos, muitos descendentes, ele não falou muitos filhos, muitos descendentes, e esses descendentes vão ser mais numerosos que as areias da praia, ou mais numerosos que as estrelas do céu, e você vai ser pai de uma grande nação, que vai ser o meu povo escolhido. Abraão falou, da hora. Como ele confiou em Deus, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, beleza. Foi Abraão, chegou na terra prometida de Deus, que era chamada de Canaã, hoje Palestina, hoje Estado de Israel. Chegou lá, se fixou lá, beleza, mas não tinha filho. E aí ele tinha mais de 90 anos e não tinha filho. Aí o que ele pensou? Bom, acho que eu fiz alguma coisa errada. Aí a mulher dele e ele combinaram lá e falaram assim, bom, vamos experimentar, então você vai casar, vai transar com a escrava. A escrava chamava Agar. Aí Agar ficou grávida e deu um filho para Abraão, Ismael. Aí, segundo a tradição hebraica, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, você não confiou em mim? Claro que eu confiei em Deus, vim aqui e tal. Não, mano, mas você transou com a escrava, você não esperou o filho que eu ia te mandar. Aí Abraão falou assim, porra, eu pensei que como a minha mulher já tinha 90 anos, não ia mais rolar. Eu falei, não, confia. Beleza. Aí diz que a mulher dele, chamada Sara, engravidou e teve um filho chamado Isaac. Então Abraão teve 2 filhos. O Ismael, filho da escrava, e o Isaac, filho da esposa. Segundo a tradição hebraica, Sara fez com que Abraão expulsasse Ismael e a mãe, para que Isaac fosse o herdeiro e o pai da grande nação, o povo escolhido de Deus. Aí Isaac vai ter 2 filhos, um dos filhos de Isaac vai ter 12 filhos, e aí é a origem dos hebreus. Os 12 filhos de Israel, que é neto de Abraão, os 12 filhos de Israel dariam origem ao povo hebreu. As 12 tribos de Israel é a origem do povo hebreu. Beleza, 12 clãs, né? 12 patriarcas, 12 clãs, as tribos de Israel. Dane-se. Os árabes dizem o seguinte, o herdeiro verdadeiro de Abraão é o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Ismael. Para onde Abraão expulsou Ismael? Abraão expulsou Ismael para cá. Para cá. O deserto da Arábia. Os descendentes de Ismael foram abençoados por Deus, né? Ismael foi salvo por Deus no meio do deserto, e os descendentes de Ismael são o povo nômade do deserto chamado de semitas, segundo a tradição árabe, tá bom? Chamados de ismaelitas, são um povo semita. E aí adivinha quem são os ismaelitas hoje em dia? Os árabes. Então, para os árabes, o verdadeiro povo escolhido, ismaelitas, árabes. Para os hebreus, o verdadeiro povo escolhido, os descendentes de Israel, os hebreus. Então veja, é o mesmo Deus, é a mesma tradição, é a mesma história básica. Isso nos leva a uma questão, né, minha gente? Dá uma olhada aqui comigo. Não é isso que eu quero que vocês olhem, é isso que eu quero que vocês olhem. Os árabes vão virar um império mega master blaster gigante a partir do momento em que se desenvolve o islamismo, que é essa religião desenvolvida por Maomé a partir mais ou menos de 611 depois de Cristo. Então é uma religião muito recente, o islamismo, né? A religião da submissão a Alá, o Islã, submissão a Alá, obediência absoluta a Deus. O profeta que teria recebido a mensagem divina e teria escrito essa mensagem divina num livro chamado Corão, que vem do árabe Al-Quran. Quran em árabe quer dizer recitar. Então Deus recitou sua verdade e o profeta Maomé, escolhido por Deus, né, é um ditado. O Corão é um ditado. Deus ditou, Maomé escreveu. Essa é essa crença tradicional islâmica árabe, que Maomé é o escolhido para ser o último profeta de Deus, que recebeu a última revelação de Deus, o Corão, e que essa última revelação de Deus é a verdade para a humanidade inteira. Então veja, olha que louco. Os cristãos consideram que a mensagem de Cristo é a salvação universal da humanidade. Porque Cristo é a encarnação de Deus que revelou a verdade que estava escondida. Os islâmicos árabes consideram que Maomé é quem recebeu a mensagem divina e revelou essa mensagem divina para levar a verdade de Alá para toda a humanidade. Então, ambas as religiões, cristianismo e islamismo, que são religiões
monoteístas e que partem da ideia de uma revelação divina, de uma verdade absoluta, a verdade de Deus, os cristãos consideram que a verdade de Deus vem por Jesus Cristo. Os islâmicos consideram que Jesus Cristo é massa, é um profeta importante, mas a verdade de Deus vem por Maomé. Manja? Então qual é a função do verdadeiro cristão? Segundo Jesus Cristo, levar a vontade de Deus, a mensagem de Deus, o evangelho, é o nome que os cristãos dão para a mensagem de Deus, levar o evangelho para todos os povos, todas as nações. Tem até um versículo, né, um trechinho da Bíblia que diz isso. Ide, pregai o evangelho a todas as nações. Essa é a função do cristão, espalhar o cristianismo. Qual a função do árabe? Fazer a jihad. O que significa jihad em árabe? Significa a pregação que leva à aceitação de Deus. Então é fazer a humanidade inteira aceitar Alá. Mais tarde a jihad vai significar a guerra santa, ou seja, a luta sagrada para fazer a humanidade aceitar Alá. Pelas mensagens de Alá e pela guerra em nome de Alá. Mas é a mesma ideia do evangelho. É uma mensagem sagrada de Deus que tem que ser aceita por todo mundo. E quem não aceita a mensagem de Deus, o que é? Os cristãos chamam de pagãos, infiéis, os inimigos de Deus. Os árabes chamam de infiéis, pagãos, os inimigos de Deus. Entendeu? Então, a mesma raiz religiosa está nas duas culturas, na cultura cristã e na cultura islâmica. Mas tem algumas diferenças importantes que nós vamos analisar a partir de agora, beleza, gente? Então dá uma olhada comigo. Ó. Quando Maomé cria a religião do Islã, e eu estou falando cria porque, se você for islâmico, você vai considerar que Maomé recebeu uma revelação divina. Assim como quem é cristão considera que Cristo é o Messias enviado de Deus para salvar a humanidade. Como eu já disse, eu não vou discutir a sua crença e não vou dizer se a sua crença é verdadeira ou falsa. Eu tenho a minha, você tem a sua, pessoas eventualmente podem não ter crença religiosa nenhuma e está tudo bem. A questão aqui é a seguinte, historicamente, o que acontece? O Maomé desenvolve o pensamento islâmico que é fixado no Corão a partir do contato que ele teve. Ele era de uma família árabe muito importante comercialmente e ele viajou muito o mundo antigo. Então ele tinha contato, dá uma olhada aqui no mapa de novo. Maomé teve contato com cristãos dessa região aqui do atual Estado de Israel. Ele teve contato com cristãos egípcios. Ele teve contato com hebreus aqui, Ele teve contato, enfim, com hebreus e cristãos em vários lugares. Então ele pegou a cultura árabe que já existia e que não era monoteísta antes de Maomé. Os árabes acreditavam em muitos deuses, centenas de deuses. Os árabes originalmente eram um povo politeísta. Então, desde a origem dos árabes, calcula-se uns 3.000 anos antes de Cristo, que eram povos nômades que viviam na região do deserto da Arábia, até Maomé, 611 depois de Cristo, os árabes eram um povo politeísta. Um povo politeísta, olha aqui, que não formavam um estado unificado, era um povo disperso. Então o que tinha era vários clãs e caravanas de guerreiros e comerciantes árabes que circulavam de forma nômade ou seminômade pelo deserto da Arábia, levando produtos de um lado para o outro. Manja? Fazendo contato comercial entre as várias civilizações do mundo antigo e outros povos. Então, por exemplo, a navegação árabe colocava os árabes em contato com a Índia e com a China, né? Com os mesopotâmicos, os persas, os egípcios, os bizantinos, né? O Império Bizantino nessa época vinha até aqui, ó. Toda essa região, deixa eu dar uma marcada aqui no mapa, toda essa região aqui, ó, deixa eu pegar aqui, toda essa região aqui fazia parte do Império Bizantino. E os árabes tinham um contato comercial fodido com esses caras todos aí. Então, tradicionalmente, o que é que se diz?
Os árabes eram caravanas de guerreiros e comerciantes nômades ou seminômades no deserto, ou eram grupos guerreiros e comerciais fixados nos oásis no meio do deserto da Arábia, que eram pontos de parada das rotas comerciais, ou eram grupos que viviam nas cidades litorâneas, como Meca, que era a principal cidade árabe desde sempre, porque era um centro religioso e comercial importantíssimo, e Yatreb. Aqui eu sei que está escrito Medina, mas esse é o nome que foi dado por Maomé. O nome original dessa cidade é Yatreb, que era uma cidade que ficava no encontro de rotas comerciais que vinham aqui para Meca ou que atravessavam o deserto da Arábia em várias direções. Entendeu? Então, essa rota comercial que se entroncava aqui tinha em Yatreb uma cidade muito importante. Era isso, não tinha um governo unificado para os árabes como um todo, não tinha um governo unificado para os árabes como um todo, nem sequer a língua árabe era unificada, porque eram vários clãs, várias diferentes grupos de caravanas comerciais que viviam no deserto, ou grupos poderosos que viviam nas cidades importantes. Não havia uma mesma língua e nem uma religião monoteísta unificada. Como eu disse ali no esquema, voltando para ele, os árabes eram originalmente um povo disperso, com alguns centros comerciais e religiosos importantes, como Meca e Yatreb. Aliás, parênteses, na cultura tradicional árabe pré-islâmica, antes de Maomé, antes do Islã, Meca era considerada uma cidade sagrada porque tinha um templo chamado Kaaba, que na Kaaba ela era construída de uma pedra, a Kaaba ainda existe, é construída com uma pedra preta que era considerada sagrada porque teria caído dos céus, enviada pelos deuses. Provavelmente algum meteoro, alguma coisa assim, né? E lá na Kaaba ficavam os ídolos, né? As estátuas de todos os deuses, de todos os clãs árabes, de todas as caravanas comerciais, de todo o politeísmo árabe ficava na Kaaba. Então, pelo menos uma vez por ano, todos os clãs nômades do deserto tinham que ir até Meca para prestar seu culto religioso. E como eles eram comerciantes, eles transformaram Meca, que era um centro religioso, em um centro comercial muito importante. Era a cidade mais rica e mais desenvolvida de todo o povo árabe. Mas, mano, não chegava nem perto dos bizantinos, ou do que os romanos tinham sido antes, e nem do que os árabes vão virar depois. Comparado com os povos que viviam em volta do império, do seu território, os árabes eram inclusive um povo bem pobre, viviam uma vida bem miserável em comparação com o resto do Oriente. Tá bom, gente? Beleza até aqui? Beleza até aqui. Mas aí o que vai acontecer? Em 611, vem o nosso amigo Maomé e começa as suas pregações. E as pregações de Maomé falavam de um Deus único, falavam da revelação divina do Alcorão. Alcorão, em árabe quer dizer o ou a, é um artigo definido, e Quran quer dizer o livro recitado, né, os versos recitados por Deus. Então, Maomé começa a pregar a ideia de um Deus único, começa a pregar algumas ideias de unificação, dizendo assim, a vontade de Deus é que os árabes sejam um povo só, um povo unido, para ser o povo escolhido de Deus. Então Maomé começa a defender a ideia de uma unificação dos árabes para formar um reino árabe. E adivinha quem seria o rei dos árabes? O enviado de Deus. E quem era o enviado de Deus? O Maomé. Então Maomé começa a defender a criação de uma teocracia na Península Arábica, de um governo baseado na junção entre poder político e religião. O enviado de Alá como o governante do povo escolhido de Deus, os árabes, manja? E essas pregações de Maomé, começaram a deixar muito descontente essa tribo aqui, esse clã, chamado de Coraixitas. Quem eram os Coraixitas? Eles eram os caras, a família, que governava a Meca. E eles tinham muito poder e muita riqueza exatamente porque os árabes não eram um povo unificado. Porque aí todos os clãs vinham visitar Meca uma vez por ano, os Coraixitas governavam Meca, cobravam imposto de todo mundo e eram poderosos pra caramba. Eram a família mais poderosa de todas as famílias, de todos os clãs, de todas as caravanas árabes. E se o que o Maomé está falando conseguisse
dominar os árabes, né? Unificar a língua, unificar o povo, unificar a religião, unificar um único estado, um único reino árabe, os coraixitas é que iam perder o poder. Então o que os coraixitas fizeram? Em 622, eles expulsam Maomé e seus seguidores de Meca. E nem eram muitos seguidores, a maioria dos historiadores concorda que não era por volta de no máximo 100 pessoas, eu já vi gente falando de umas 40 pessoas, seguindo Maomé, seguindo seus ensinamentos e tal. Porque em Meca ninguém estava muito afim dessa ideia de um Deus único, não. Os caras estavam fixos na sua ideia de politeísmo. Aí Maomé foge, ele é obrigado a fugir de Meca. Ao fugir de Meca, para onde que ele vai? Ele vai se esconder lá em Iatreb. Essa fuga de Maomé, de Meca para Iatreb, é chamada de Hégira. Para os islâmicos do mundo inteiro, a Hégira é considerado o ano 1 do calendário muçulmano, do calendário islâmico. Então eles não contam o tempo a partir de Cristo, óbvio, eles não são cristãos, né? Eles contam o tempo a partir da Hégira. Então é antes da Hégira e depois da Hégira. Por isso que os islâmicos, a Hégira foi em 622, faz a conta, né? Eles estão em que ano? Beleza? Beleza. Aí, senhoras e senhores, lá em Medina, lá em Iatreb, Maomé consegue dominar a cidade, ele vira rei / profeta, comandante religioso da cidade, e ali ele inicia a formação do Império Árabe. Por isso que a cidade de Iatreb muda de nome, ela passa a ser chamada de Medina. O que quer dizer Medina em árabe? Quer dizer a cidade do profeta. Medina quer dizer a cidade do profeta. Então Maomé passa a governar Medina, que é um importante centro comercial, a cidade do profeta, e ali começa o reino árabe. Por quê? Porque como era uma cidade comercial importante, Maomé governa ali, e é um governo que junta política com religião, é teocracia, poder teocrático, o Maomé vai conseguindo converter muitos clãs de comerciantes que usavam Iatreb como um centro de distribuição dos seus produtos, das suas rotas comerciais. E aí ele vai se fortalecendo e vai desenvolvendo a ideia da jihad. Olha aqui, o que é a jihad? Jihad é inicialmente, de acordo com o Corão, e na época do Maomé, jihad é como se fosse uma luta espiritual. É a luta para espalhar a verdade de Alá para todos os árabes. E mais para frente para todos os povos. Só que vai acabar virando a jihad uma guerra santa literal. Não só uma guerra santa no sentido da religião em si, dos ensinamentos religiosos e tal. Vai virar uma guerra santa literalmente, ou seja, uma guerra para impor à força a aceitação do islamismo, da submissão a Alá para os árabes que não aceitavam. Resultado, os seguidores de Maomé conseguem invadir Meca e vão lá em Meca tornar Meca a nova capital do reino dos árabes. A partir de Meca, o Maomé... Opa, fiz besteira. Perdona-me. A partir de Meca, o Maomé vai conseguir islamizar todas as caravanas, clãs e grupos árabes. Vai unificar a língua, eu vou mostrar como, vai unificar a língua, então tinha muitos dialetos, agora só vai ter o árabe mesmo, que a gente conhece, que é a língua que o Maomé usou para escrever o Alcorão. Guarda essa informação. Maomé vai unificar a sociedade e vai formar o chamado Estado Islâmico. É por isso que o Estado Islâmico atual, lá os terroristas chamam Estado Islâmico, porque eles dizem que estão recriando uma teocracia igual Maomé ensinou que Alá queria. Entendeu? E beleza, Maomé então forma o Reino dos Árabes. Olha aqui o Reino dos Árabes, que beleza. É isso tudo que está em laranja no nosso mapa, que é um desertão, com algumas cidades importantes como Meca e Medina. Meca, a capital, Maomé vivia em Meca. Tá bom, gente? Tá bom. Só que olha só, como é que o Maomé consegue unificar o povo árabe? Ele desenvolve, dentro do Corão,
um conjunto de preceitos. O que são preceitos? Regras de comportamento, regras de como o verdadeiro islâmico, a pessoa que é verdadeiramente crente de Alá, submisso a Alá, o islâmico, o submisso a Alá, como as pessoas têm que se comportar. E o nome desse conjunto de preceitos, esse conjunto de regras que tem que ser seguido por todo islâmico, por todo submisso, toda pessoa submissa a Alá, todo crente, chama Sharia em árabe. O que é a Sharia? Vamos lá. A primeira regra da Sharia é óbvia. É obrigação de todo árabe aceitar Alá como único Deus e Maomé como seu profeta, revelador da verdade divina do Corão. Segundo, eu não vou seguir a ordem que está aqui no esquema, tá? Segundo, todo islâmico tem a obrigação de orar para Alá 5 vezes ao dia. Então, nas sociedades que têm uma cultura, uma civilização de maioria muçulmana, ou seja, que os muçulmanos são dominantes, como no Irã, por exemplo, o Irã antiga Pérsia, ou nos próprios países árabes, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen, Catar, Kuwait, etc. As mesquitas, que são os templos religiosos islâmicos, eles tocam um sino. E quando o islâmico ouve esse sino, ele tem que parar tudo que ele está fazendo, estender o tapetinho dele, se ajoelhar, abrir o Alcorão e ler as suas orações no Alcorão. Então ele tem que recitar o Alcorão, né? Geralmente eles fazem esse movimento, porque o Alcorão é feito em forma de versos, em forma de poesia, é muito linda a poesia do Alcorão, inclusive. Então eles se ajoelham com um chapéuzinho na cabeça para mostrar que eles são submissos, um quipazinho, que eles são submissos a uma força superior, que é Deus, Alá. E aí eles vão orando e tem que ir lendo as orações em árabe, e tem que ser em árabe, porque o Corão está escrito em árabe. Então é assim que Maomé consegue unificar a sociedade, percebe? Olha lá, se todo mundo tem que orar 5 vezes ao dia, e tem que orar em árabe, lendo o Corão, significa que todo mundo tem que ler e escrever em árabe para ser um verdadeiro islâmico. Hoje em dia não mais, porque hoje em dia traduziram, né? Durante muitos séculos foi proibido. Você que tinha que aprender o árabe, né? O crente é que tinha que aprender o árabe. Era sua obrigação ler o Corão na língua de Deus, que é a língua de Maomé, que é o árabe, e foda-se. Hoje em dia não, hoje em dia, que nem no cristianismo a Bíblia é traduzida para tudo quanto é língua, o Corão também é traduzido para tudo quanto é língua. Mas é interessante que na origem da religião islâmica, para conseguir unificar o poder, unificar o reino dos árabes, a cultura, a mentalidade, a religião e a língua, esse negócio, essa regra da Sharia de orar 5 vezes ao dia foi fundamental, porque obrigou todo mundo a aprender a ler e escrever em árabe. Terceiro, todo crente tem a obrigação de peregrinar a Meca. O que é peregrinar? Visitar a Terra Santa. Os árabes têm 2 cidades santas principais. Uma cidade santa principal é Meca, que é a cidade onde Maomé recebeu a revelação divina, e a outra cidade santa principal é Jerusalém. A mesma Jerusalém que é a cidade santa dos hebreus e que é a cidade santa dos cristãos. Para os hebreus, Jerusalém é a cidade santa porque foi lá que Salomão, o antigo rei hebreu, construiu o templo guiado por Deus, o templo de Deus. Para os cristãos, Jerusalém é a cidade santa porque foi lá que Jesus morreu para salvar a humanidade dos seus pecados. Para os islâmicos, Jerusalém é a cidade santa também, porque lá em Jerusalém é que nasceu essa crença monoteísta. Então os islâmicos tinham muita valorização pelas crenças monoteístas dos hebreus e dos cristãos, que eram chamados nessa época, hoje em dia tem treta, porque são milhares de anos de rivalidade, né? São milhares de anos de guerras, de invasões mútuas e de problemas históricos. Mas lá na Idade Média, nas origens, os islâmicos, os árabes, chamavam cristãos e hebreus de os povos do livro. Que livro? A Torá, que é o livro sagrado de Deus para eles também. O Corão é o sagrado para eles, mas a Torá também revela conhecimento divino, que é o livro sagrado dos hebreus. Enfim, então, se liga.
a função é peregrinar, a função não, a terceira obrigação da Sharia é peregrinar a Meca. Inicialmente era uma vez ao ano, enquanto só os árabes eram islâmicos, só os árabes seguiam a religião do Islã, peregrinar até Meca uma vez por ano. O que não era muito difícil porque os árabes eram comerciantes meio nômades, né? Depois que o Império Árabe se expande, né, e vira tudo isso aqui, não dá mais para exigir que um cara, sei lá, uma pessoa pobre que vive aqui na Espanha atual, que era chamada de Andaluzia pelos árabes, que o cara vá uma vez por ano para Meca, né, velho? Imagina, vai ter que pegar um navio, atravessar o Mediterrâneo inteiro e depois chegar até Meca. Então a regra vai se adaptando, passa a ser uma vez na vida. E conforme o Islã se espalha para o mundo inteiro, né, tem crentes de Alá espalhados pelo mundo inteiro, a regra, não só nessas regiões onde o Império Árabe existiu, a regra passa a ser uma vez visitar Meca uma vez a vida, se possuir recursos para isso. Então eu tenho alguns conhecidos que são seguidores do Islã, e eles são pessoas de classe média baixa, na verdade, que não tem grana sobrando, tem grana suficiente para viver. Então eles estão há 20 anos tentando juntar grana para levar a família inteira, tipo, várias gerações da família, para visitar Meca e não conseguiram juntar grana ainda. Mas quando juntarem, vão visitar Meca. Porque é uma obrigação, tendo condições, visitar Meca pelo menos uma vez na vida. O quarto princípio da Sharia é a zakat. A zakat é um treco muito louco. É a responsabilidade social do islâmico. O que significa isso? Significa que todo crente de Alá tem a obrigação de doar 2% de toda a sua riqueza para os pobres. Então você não doa para a igreja, o que você doa não tem uma igreja islâmica organizada que nem o catolicismo, por exemplo. Tem mesquitas e tem líderes religiosos regionais. Mas o que você doa para a mesquita é uma coisa, não é a sua obrigação para com Deus. A sua obrigação, doar para a mesquita é a sua obrigação para com a comunidade. Então, nós queremos ter uma mesquita para nos reunir? Queremos, então nós temos que dar dinheiro para a mesquita existir. Mas a obrigação é doar para os pobres. Inclusive, a tradição islâmica é de que se você for um viajante e pedir pouso na casa de um islâmico, ele não pode negar. E ele tem que te receber, e tem que ser hospitaleiro, e tem que te tratar como um irmão. Depois que você sai da casa dele, sei lá, se ele te odeia, ele pode até, sei lá, né, te matar. Mas enquanto você está na casa dele, você é um hóspede dele. E ele tem que te tratar com toda bondade, porque responsabilidade social. É a memória histórica, né? Como nós árabes fomos nômades no deserto, nós temos a obrigação de acolher todos os peregrinos e nômades do mundo. Olha que bonito. E doar 2% da riqueza que eu tenho para os pobres. A outra obrigação, além da assistência social e da responsabilidade social, é o Ramadã. Ramadã é um mês do calendário islâmico, o calendário árabe é bem diferente do nosso, ele é lunar e não solar, então os meses têm uma contagem diferente, porque os árabes não eram um povo agrícola, né, gente? Eles não eram um povo agrícola, eles viviam no deserto. Então, o calendário solar faz sentido para nós, que somos sociedades de origem agrícola, porque marca as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, tal, que é o calendário agrícola, quando dá para plantar, quando dá para colher e tudo mais. Os árabes tinham um calendário lunar. Tanto é que o símbolo da religião islâmica é uma lua crescente, né? Essa relação dos árabes com a lua é um negócio cultural muito forte. E nesse mês do Ramadã, que não dá para dizer exatamente em que mês do ano é, porque o calendário árabe ele é mais curto que o nosso, então a cada ano é num período do nosso, é num mês diferente do nosso ano. Mas são 28 dias, que é um mês islâmico que dura 28 dias, são 28 dias em que a pessoa tem que fazer jejum. Ou seja, jejuar no mês do Ramadã significa que ela não pode comer nada durante o dia inteiro. Se ela for muito fraca e não aguentar, ela pode comer um pouco de pão e tomar água. Se ela aguentar, ela tem que não ingerir nada durante o dia inteiro. O que é o dia inteiro? O dia inteiro é às 6 da manhã, às 6 da tarde. De sol a sol. Depois ela pode comer,
frugalmente, ou seja, pode comer uma refeição leve para se sustentar e tal, mas tem restrições, tem uma regra de quais alimentos podem comer, as frutas e as coisas e tal, o que pode ou não pode comer, porque o Ramadã é um negócio muito sério. Eu que sou fã de basquetebol, por exemplo, tem muito jogador de basquete nos Estados Unidos, estadunidenses ou de outros países que são crentes da religião islâmica. E é interessante ver, eu lembro de um pivô de origem nigeriana que jogava no Houston Rockets, chamado Hakeem Olajuwon. E ele muito seguidor da Sharia, das tradições islâmicas. Então, um mês durante a temporada da NBA, que era o mês do Ramadã no calendário árabe, ele seguia o jejum. Então ele não conseguia jogar todo o jogo, ele não jogava o jogo inteiro, porque não tinha força física, porque não tinha proteína suficiente para ter, proteína e carboidrato suficiente para ter energia para jogar. E aí qual é o sentido do Ramadã? O sentido do Ramadã é você passar fome para sofrer, para refletir sobre a condição humana, a paciência e a humildade. Ou seja, é para que todo árabe, durante pelo menos um mês do ano, viva e sofra o que os pobres vivem e sofrem a vida inteira. Para que você entenda a importância da zakat, a importância da responsabilidade social de ajudar os mais pobres em nome de Allah. Então é uma cultura bastante interessante, que tem regras morais muito rígidas, né, em relação à mulher especialmente, mas tem essas coisas interessantíssimas. E aí o que acontece? Durante a vida de Maomé, o Império Árabe, o reino dos árabes é a Arábia e já era. Depois que Maomé morre, a gente vai ter algumas mudanças no negócio. Dá uma olhada aqui comigo. E as mudanças vão ser as seguintes, ó. O que acontece então depois da morte de Maomé? Vai se abrir uma questão, e a questão é a seguinte: quem vai governar? O consenso é de que, para ser um verdadeiro líder dos árabes, dos muçulmanos, enfim, a única possibilidade era ser um herdeiro do profeta, ser alguém da família de Maomé. E aí vai surgir o que a gente chama de, o que a gente não, né? O que os árabes chamam de califado. O que é o califado? Califado é o nome daquele que é considerado o continuador, o escolhido de Deus para ser o continuador da liderança de Maomé, o califa. Então equivale mais ou menos a uma ideia de imperador para os árabes, o termo califa. Bom, no califado, o que nós temos? Nós temos uma polêmica, e a polêmica é o seguinte: uma parte dos seguidores do Islã, que vão ser chamados de xiitas, consideram que é necessário ter uma interpretação rígida e inflexível do Corão. Para eles, o Corão é a única palavra da verdade revelada por Deus para Maomé, é o único texto sagrado, é a única coisa que deve ser o guia de todas as decisões do Islã. Então, se no Corão está dizendo que Maomé é o profeta de Deus, os descendentes de Maomé, de forma direta, é que tem que ser, a família de Maomé é que é a família escolhida de Deus, então são os descendentes de Maomé que tem que governar. Já era. Então os xiitas, isso vai desenvolver então os xiitas como uma seita religiosa islâmica. O que é uma seita? É um grupo que tem uma interpretação própria, específica da religião, que é muito fundamentalista. O que é fundamentalista? Que é ortodoxa. O que é ortodoxa? Fundamentalista é aquele que se baseia nos fundamentos e não permite diferentes interpretações. Ortodoxo é aquele que se apega a uma verdade única e considera que tem uma interpretação única possível e que só aquela interpretação é válida. Então os xiitas até hoje, a maioria dos grupos mais radicais, violentos, fundamentalistas e tal, são de origem xiita. Por quê? Porque eles não têm uma flexibilidade para aceitar outras ideias, outras tradições, outros textos sagrados. Já os sunitas têm uma interpretação mais livre. Eles consideravam que o califa tinha que ser alguém escolhido por Deus, como Maomé foi. Agora, como é que nós vamos saber quem é escolhido por Deus? Quem os crentes aceitarem.
Então, para os sunitas, ser o continuador de Maomé não precisava ser uma questão familiar. Para os sunitas tinha que ser uma questão de a maioria da sociedade aceitar que aquela determinada família, aquela determinada pessoa tinha condições de ser o escolhido de Deus para ser califa. Por que os sunitas tinham essa visão mais flexível, menos rígida? Porque eles consideravam que o Alcorão era o livro sagrado, o livro máximo, porque foi escrito por Maomé e foi ditado por Deus. Mas que o Corão não é o único livro sagrado, então a Torá hebraica também é sagrado, os ensinamentos de Jesus também são sagrados, porque ele também é um profeta do Deus único, que a Suna é sagrada. O que é a Suna? Suna é um livro que conta os discípulos, os seguidores de Maomé, aqueles que conviveram com Maomé antes dele chegar ao poder durante sua vida, tal, que foram aprendendo o Islã com ele, eles foram escrevendo a história de Maomé, que nem Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram os evangelhos, contam a história da vida de Jesus. A Suna conta as histórias da vida de Maomé, o que ele viveu, o que ele ensinou, o que ele falava e tal. Então não é um livro escrito pelo Maomé, mas é escrito pelos seus seguidores. E os sunitas, por isso é chamado de sunitas, eles consideram a Suna também um livro sagrado, então eles são mais flexíveis. Aliás, só tem um grupo terrorista que é de origem sunita, que é exatamente o Estado Islâmico, que eles consideram que o único caminho de libertação do povo islâmico é retomar a ideia de um Estado Islâmico unificado, de todos os povos formarem um Império Islâmico, um Califado Islâmico de novo, e esse Califado Islâmico ser comandado por um califa, por um imperador, escolhido pelos crentes, e não da família do Maomé. Então, que esse líder, ele ia conseguir liderar as multidões e unir os islâmicos por ser aceito pelo povo, por ser enviado por Alá para unir o povo e tirar os islâmicos da opressão que os Estados Unidos produzem. Então, os sunitas, eles surgem ali na região do sul da Síria e do norte do Iraque, depois que teve a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Porque o Iraque é um país de maioria xiita. A população é a maioria xiita. Só que o Saddam Hussein, que era o ditador do Iraque, que os Estados Unidos derrubou quando invadiu o Iraque, falando que ele tinha armas de destruição em massa e tal, que era um ditador sanguinário, que tinha que ser derrubado pelo bem da liberdade do povo no Iraque, ele era mesmo ditador. Mas o povo do Iraque estava muito melhor antes, porque como ele era sunita, as mulheres no Iraque era o lugar que tinham mais liberdade. Então, tinha mais mulher do que homem nas universidades iraquianas, as mulheres podiam dirigir, as mulheres não precisavam usar aqueles véus que cobrem o corpo inteiro, bastava, como os homens, né, cobrir a cabeça, beleza. E, então, quer dizer, era uma sociedade bem mais flexível. E o Saddam Hussein, apesar de ser um ditador, como ele era sunita, e os sunitas são a minoria no Iraque, ele dava mais liberdade e mantinha a sociedade sob controle pela força da sua ditadura. E aí o Iraque era o país que tinha mais desenvolvimento educacional, científico, enfim, um monte de coisa. Quando os Estados Unidos matam o Saddam Hussein, os Estados Unidos acham que tem que levar o mesmo estilo de democracia dos Estados Unidos, que é a melhor coisa do mundo para o mundo inteiro, que é essa democracia nossa aqui, essa farsa representativa. Beleza. Formou-se lá um parlamento no Iraque, vai eleger o parlamento e tal. Adivinha quem conseguiu eleger a maioria dos representantes do parlamento e comandar o governo? Quem era a maioria no povo? E quem é a maioria no povo? Os xiitas. Então o que acontece? Os xiitas começam a perseguir os sunitas. Perseguem tanto com o apoio dos Estados Unidos, que os sunitas, desesperados, e aí o terrorismo surge disso, né? Esse fundamentalismo radical, esse fundamentalismo violento, é uma resposta a uma situação de opressão. Então os grupos radicais religiosos cristãos têm a ver com opressão, reação à opressão, e os islâmicos também. E aí surge então o Estado Islâmico, que é a ideia de libertar os sunitas, eliminando os xiitas e combatendo o Ocidente, unindo o Estado Islâmico. Então, veja que interessante o quanto essa divisão entre xiitas e sunitas, lá na questão sobre quem deve ser o califa, um descendente de Maomé como os xiitas acreditavam, ou qualquer pessoa abençoada por Alá e aceita pelo povo, como os sunitas acreditavam. Né? Uma interpretação mais flexível do Corão, ou uma interpretação mais rígida do Corão. Isso vai ser uma questão muito importante. E hoje, como os povos e países islâmicos, na sua maioria,
né? Viveram desde o século XIX uma situação de serem muito explorados pelas potências ocidentais por causa do petróleo, todos eles têm maioria xiita na sua população. A maioria deles tem maioria xiita na sua população. Então é bastante interessante a gente ver esse fenômeno, né? Pois bem, quando Maomé morre, então, a primeira dinastia que se forma, o que é dinastia? Uma mesma família que ocupa o trono, né, ocupa o poder durante várias gerações, passando de pai para filho. Foi a dinastia Omíada. E esses são os caras responsáveis por fazer a expansão islâmica. Então, tudo isso que está aqui, em verde, em roxo, é a expansão durante a dinastia Omíada. Depois deles vai vir o califado da dinastia Abássida. Mas aí nos Abássidas, depois que os islâmicos já conquistaram tudo isso aqui, nos Abássidas, aí vai ter disputas internas pelo poder. Então os Omíadas, eles tiraram a capital de Meca e trouxeram para Damasco. Os Abássidas vão tirar de Damasco e vão trazer para Bagdá. Aí vai começar a ter muita guerra entre os vários povos que compunham o Império Islâmico, o califado árabe, e aí vai separar, vai ter um califado na Andaluzia, que é a Espanha e o norte da África, vai ter um califado em Bagdá, vai ter um outro califado em Meca, vai ter um outro califado, não lembro onde exatamente agora, no Cairo, no Egito, enfim. Vai ter um monte de coisa espalhada para tudo quanto é lado e vai começar a fragmentar o Império Árabe. Mas antes disso, durante a dinastia Omíada tem essa expansão. Em 711, um general omíada chamado Tariq, invade a Espanha, que não chamava Espanha, era um território dominado por um povo chamado de visigodos. Então eles vencem os visigodos, eles invadem a atual França, que chamava Reino dos Francos, e só são freados, 20 anos de guerra aqui, eles dominam tudo isso aqui e chegam até aqui, onde está essa linha preta. Eles são freados por um general franco chamado Carlos Martel, que vai ser muito importante na nossa aula sobre a Europa na Alta Idade Média. Em 732, o Tariq perde a Batalha de Poitiers, dentro da França, e aí os árabes são expulsos do território francês, que eles já tinham dominado um grande pedaço, e eles ficam restritos a essa região aqui, que está em roxo aqui na Espanha. Mas é isso, da Ásia Oriental, Oriente Médio, Norte da África e Oeste da Europa, os árabes fizeram um império muito maior, muito mais poderoso, muito mais desenvolvido do que o próprio Império Romano, por exemplo. Maravilha, minha gente. E aí, o que acontece? O que ajuda a gente a entender e explicar essa expansão tão rápida durante o Califado Omíada? Primeiro, a ideia da jihad, que é a ideia da guerra santa, de que todo crente tem que lutar em nome de Alá para espalhar a verdade de Alá e converter os infiéis. Então é uma obrigação militar religiosa. A política de butim, o que é butim? O saque. Então quando os povos eram conquistados, as riquezas eram saqueadas, como em toda guerra, né? Isso não é uma característica dos árabes. Os povos derrotados eram saqueados, muita gente era escravizada na guerra. Isso também não era um costume árabe, é um costume que vem desde a antiguidade. E os soldados islâmicos, os guerreiros islâmicos, podiam ficar com parte dessa riqueza saqueada, vender escravos, ficar com tesouros, e isso ajudava a galera a enriquecer. Além disso, os povos conquistados, se eles se convertessem ao islamismo, eles não tinham que pagar um monte de imposto. Só tinham que pagar a zakat, que era para ajudar os pobres, mas não tinham que pagar impostos altos. E quem não se convertesse pagava impostos altos. Então, por exemplo, cristãos e judeus eram aceitos dentro do Império Árabe, tranquilamente. Só que tinham que pagar um monte de imposto por não serem crentes de Alá. Então isso ajudava a manter o império e, ao mesmo tempo, estimulava as pessoas a se converterem. Estimulava as pessoas a se converterem. E isso aumentava a força do exército, que aumentava a força da expansão. Então, quanto mais os árabes se expandiam, mais gente se tornava árabe nos povos conquistados, seguidora do Islã nos povos conquistados, e mais gente formava o exército da jihad. E aí a expansão era um negócio quase que não dava para frear. Aí eu tenho que te contar uma coisa, nós estamos chegando na conclusão da aula, respira fundo. Eu espero que você já tenha desenvolvido a técnica de pausando a aula para dar uma respirada, tomar uma água, porque se não me escutar falar por mais de 1 hora dá vontade de cometer suicídio. Mas é o seguinte, a partir do momento então que o Império Árabe passa a ser gigantão e povos do mundo inteiro vão sendo convertidos ao Islã, tem uma diferença de denominação.
Os árabes que seguem o Islã, lembrando que Islã significa submissão, submissão a Alá. Então, os árabes não são todos os povos. Então a gente fala assim, lá no Iraque é essa região aqui, da Mesopotâmia. Lá no Iraque os árabes, tal. Os árabes Selkuri são mesopotâmicos. Lá no Irã é essa região aqui, onde tinha os persas. Lá no Irã, os árabes são nariz, eles são persas, não são árabes. Árabes são os povos dessa região, os povos semitas, ismaelitas desse deserto. Eles são chamados de islâmicos, porque eles são os crentes, os primeiros seguidores de Alá, os crentes originais. Todos os povos conquistados são chamados de muçulmanos. Então, muçulmano é o crente que não é de origem étnica árabe. É o crente de outros povos, é aquele que se converte. A palavra muçulmano significa aquele que se submete. Islã é submissão a Alá e muçulmano é aquele que aceitou depois, de velho, se submeter a Alá. Então o islâmico é o crente original, o árabe. E o muçulmano são os povos não árabes, conquistados pelo Império Árabe, que vão se tornar muçulmanos. E vão se tornar crentes de Alá também, e aí é essa fita toda aí. Então, pessoal, esse é o rolê. E aí, para fechar a aula, com o domínio árabe, nesse império tão gigantesco, os árabes passam a controlar todo o comércio do mar Mediterrâneo. E o mais legal é que os árabes passam a controlar a passagem naval, de navegação, entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Porque o Império Árabe está no Marrocos e está na Espanha. Então os árabes controlam toda a entrada e saída de comércio de todos os povos. Resultado, se os árabes, de todos os povos da região mediterrânea. Resultado, se os árabes dominam o comércio e a navegação no mar Mediterrâneo, eles meio que prejudicam e dificultam o comércio dos povos europeus que são cristãos, não são muçulmanos. E aí, isso prejudicando o comércio dos cristãos europeus, os árabes se tornam a civilização mais poderosa. A cidade de Córdoba aqui, que vai ser sede do califado de Córdoba, depois que o Império Árabe se dividia em vários califados diferentes pelas guerras internas, durante a dinastia Abássida, Córdoba vai ser uma das cidades mais ricas da história, tipo, mais ou menos o que Paris é no mundo de hoje, em termos de beleza, arquitetônica, de desenvolvimento cultural, artístico, etc., Córdoba era na Idade Média. Se vocês olham os palácios, a arquitetura muçulmana lá em Córdoba, que mistura cristianismo, judaísmo e islamismo, é um negócio impressionante, absolutamente impressionante. É um dos lugares mais legais de visitar na Europa, é Córdoba, Sevilha, Valência, Toledo, que são cidades que viveram durante mais de 700 anos sob domínio dos árabes e se tornaram cidades riquíssimas e desenvolvidíssimas pela influência do Império Islâmico. Tá bom, gente? Então, conclusão. Como o Império Islâmico dominou todo o comércio do mar Mediterrâneo, isso colaborou para fechar o comércio marítimo europeu, para dificultar o comércio marítimo europeu, empobrecer ainda mais a Europa, que vai fazendo então as cidades europeias encolherem, as pessoas fugirem da cidade e irem para o campo para tentar viver como servos feudais, e os árabes dominando então o comércio e a riqueza vai empurrar a Europa para a miséria e para o feudalismo, que é um dos próximos assuntos que a gente vai estudar. Então, minha gente, é isso nessa videoaula tão longa, mas de um povo tão importante, tão decisivo, que tem uma grande influência no mundo atual. Mais de 1 bilhão de seres humanos, muito mais de 1 bilhão, quase 2, se declaram, quase 2? Acho que não, mas mais de 1 bilhão de seres humanos se declaram muçulmanos ou islâmicos. Então é importante a gente entender a origem dessa sociedade e a origem desses conflitos todos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, minha gente. Ficamos por aqui e um beijo. Até a próxima.